Após um início de campeonato brasileiro horroroso, o técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, está sendo muito pressionado para mudar a forma atual que o Vasco vem jogando durante esse início de temporada. Inclusive, essa mudança já deve ser vista na partida desse próximo sábado contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E eu já adianto aqui a vocês, torcedor, essa mudança vai passar por uma alteração na formação. Expectativa é que o Vasco saia de um 4-3-3 e jogue num 3-4-3 ou num 4-4-2, num 4-5-1. A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante com você. O grande porém, a grande frase é: do jeito que estava, não dá mais para ficar. E esse é o momento que vive hoje o Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso, além dessa, é claro, muitas outras informações que iremos trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aí ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. A gente está na meta de ainda hoje chegar à marca aí dos 92 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A sua ajuda é fundamental para o nosso crescimento e para que cada vez mais a gente tenha voz aqui dentro do YouTube. Então se inscreva no nosso canal, vamos juntos falar de Vasco, criticar, expor os erros e deixar vocês muito bem informados. Além disso também, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois é completamente fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Então nós contamos aí com a sua ajuda. Se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe o seu like. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco, porque de fato a situação é muito ruim. O Vasco nesse momento é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, vive um momento de incertezas com relação ao restante da temporada, um desempenho muito abaixo, e o que mais de fato preocupa o torcedor vascaíno é que a curva de desempenho do Vasco não é uma curva que desde o início da temporada vem subindo. Muito pelo contrário, o Vasco desde o início do ano já apresentou momentos com bons futebols. Por exemplo, contra o Fluminense, o Vasco apresentou um bom futebol no Campeonato Carioca. Contra o Flamengo nas semifinais, o Vasco apresentou um bom futebol. Porém, inacreditavelmente, após quase um mês treinando, sem nenhum tipo de competição, o Vasco caiu de rendimento. O Vasco iniciou um Campeonato Brasileiro com um rendimento muito abaixo daquilo que era o esperado, até por hoje ser um time com 120 milhões de reais em investimento. Alguma coisa tem errada. E exatamente por esse motivo, hoje, nesse momento, o técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, está sendo muito cobrado. Essa é a informação que nós temos. O departamento de futebol não está nada satisfeito com o desempenho do Vasco. Até porque, se analisarmos esse atual momento, se analisarmos o desempenho do Vasco com relação à última partida, é um desempenho completamente abaixo. O Vasco novamente foi derrotado em São Januário e o ponto de maior sufoco do Vasco foi os cruzamentos. Inclusive, foram 50 cruzamentos nesse último jogo contra o Santos. Você ter 50 cruzamentos em uma partida de futebol é um número completamente surreal. Se calcularmos aí a média de um jogo em 100 minutos, a cada 2 minutos o Vasco colocava uma bola na área. De fato, não dá para ser assim. Então o Maurício Barbieri nesse momento realmente está recebendo essa pressão dentro do departamento de futebol. Segundo até mesmo o próprio técnico do Santos, foi fácil travar o Vasco. Ele, após a partida, né? No caso, nessa última segunda, um dia após o jogo, ele deu uma entrevista a um canal do Sport TV, a um programa, né, do Sport TV. Ele falou sobre a partida contra o Vasco da Gama. Ele disse que o Vasco não criou muito problema à equipe do Santos, a não ser os cruzamentos na área. Ou seja, o Odair Hellmann deixou bem claro: quer neutralizar o Vasco? Abre o time, fecha os laterais e deixa os zagueiros e defensores bem postados dentro da área, que dificilmente o Vasco vai conseguir criar alguma coisa. E olha só, para vocês terem uma noção melhor, dê uma olhada nas palavras do próprio Odair Hellmann, depois voltem aqui para a gente continuar o vídeo e falar sobre essas mudanças que devem acontecer, ou aliás, irão acontecer para esse jogo contra o São Paulo. E fazer essa transição. Não é a ideia, né? Como eu te disse, a gente já fez outros jogos fora de casa, que a gente conseguiu fazer a transição através de velocidade ou de um jogo mais de posse. Ontem a gente no segundo tempo não conseguiu, por isso que nos trouxe dificuldade. Mas também o Vasco, com a posse que teve, ele conseguiu produzir muito cruzamento. Sim. Sabe? Ele não conseguiu porque a gente fechou bem os espaços por dentro, então ele ficou com amplitude
e da amplitude ali mais curta, poucas vezes, poucos momentos, ele conseguiu esse jogo de infiltração para gerar uma dificuldade maior para nós. Ele conseguiu muito cruzamento e a gente estava muito bem postado. A tua dupla de zaga ontem conseguiu se defender bem nesse aspecto e vai ter jogos, vai ter jogos nessa correria, nessa repetição que é de jogos, vai ter jogos Você falou... sem bola talvez tu não vai conseguir produzir tanto, mas a equipe coletivamente, em termos, como o torcedor gosta de falar, em termos de gasto de entrega, de raça, de competição, que também faz parte do processo. Então, rapaziada, como vocês viram aí, de fato, o Odair deixou muito bem claro o que ele fez para neutralizar o sistema ofensivo do Vasco nessa última partida. E exatamente por esse motivo, como a gente trouxe já, o Maurício Barbieri vem sendo muito pressionado. O departamento de futebol não está satisfeito com o desempenho e essa pressão vem acontecendo através da pessoa do Paulo Brax. Houve inclusive ontem, segundo informações, uma reunião no CT Moacir Barbosa, tanto uma reunião individual com o treinador, quanto também com o elenco, cobrando uma mudança de postura, um novo comportamento e realmente que o Vasco entre de vez no Campeonato Brasileiro. Até o momento são 6 partidas, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Um desempenho, volto a repetir, muito abaixo. E para a partida desse próximo sábado, a expectativa é que hajam mudanças. Mudanças no sistema de jogo. Maurício Barbieri está comandando atividade no CT Moacir Barbosa durante essa semana, avaliando a melhor forma que o Vasco possa jogar e realizar essas mudanças já na partida desse próximo sábado contra a equipe do São Paulo. Será discutido nesses próximos dias até a partida desse próximo sábado. As possibilidades são 3 zagueiros e 2 alas, ou seja, colocar o Capasso no sistema defensivo, liberar o Pumita Rodrigues e o Lucas Piton para chegarem com mais força ao ataque, tirar um homem do meio de campo, jogar com um meia de criação à frente de 2 volantes, ou seja, ter um camisa 10, pode ser o Alex Teixeira, pode ser o Gabriel Peck, mas tirar essa formação composta por 3 volantes, ou jogar com 4 homens no meio de campo, tirar um atacante e colocar mais um jogador no meio para povoar esse sistema de criação. Deixar os 3 volantes, pode puxar o Alex Teixeira para o meio, abrir um Pedro Raul de um lado e o Gabriel Peck do outro. São algumas variáveis, algumas possibilidades que o Vasco estuda e que o Maurício Barbieri vem conversando, né, com a comissão técnica, analisando a melhor forma com que o Vasco possa desempenhar o seu futebol para esse próximo sábado. Então, vamos ficar de olho. Mudanças devem acontecer. Muito difícil do Vasco entrar em campo sábado contra o São Paulo com o mesmo time que entrou em campo nesse último domingo contra a equipe do Santos. Inclusive, para essa partida do próximo sábado, já adianto até aqui a vocês. Ingressos esgotados. Todos os ingressos para essa partida foram esgotados do setor do Vasco da Gama. No caso, os ingressos do setor destinado aos visitantes. Os ingressos foram esgotados pela torcida vascaína, no caso, né, em menos de 1 hora. Essa é a torcida que que algumas pesquisas, aliás, pontuam como a 6ª maior do Brasil. Chega até a ser realmente patético, cômico, para não ser... se é que eu posso falar assim, né? Algo mal intencionado. Mas enfim, a gente vai ficar por aqui, rapaziada. Esse foi o Fala Gigante, um vídeo mais curtinho. Vamos começar a fazer esses vídeos da parte da tarde um pouco mais curtos. E retornaremos hoje, aí sim, com Boa Noite Gigante, um vídeo longo com muita informação para você aqui no nosso canal. Vamos que vamos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe aqui o nosso conteúdo e retornem por volta das 7h30 da noite, que estaremos aqui com mais um vídeo a vocês. Se inscrevam, compartilhem, fiquem com Deus e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.